Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Vilas Boas e hoje eu estou aqui com o meu iPad porque eu quero te mostrar como você também pode começar a vender na Amazon com somente US$ 1.000, euros ou libras. Eu quero desmistificar um pouco aquele mito de que para você vender na Amazon você precisa ter muito dinheiro e você precisa abrir via empresa. Eu quero falar um pouco sobre quais são os softwares, você vai entender se realmente faz sentido você abrir empresa ou não. De repente, você pode estar aí querendo começar como pessoa física, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Então, tudo que você precisa saber em como começar a vender na Amazon, através de uma modalidade que realmente faz sentido com relação à escala e tudo mais, a gente vai tratar aqui nesse vídeo agora. Então, vamos lá. Então é isso aí. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha com quem de repente você conhece que tem interesse nesse tipo de conteúdo sobre ganhar dinheiro online. E o que eu quero cobrir aqui nesse vídeo é sobre a modalidade de wholesale, ou seja, comprar no atacado e vender no varejo. Então, eu vou falar como você iniciar esse negócio que dá uma escala absurda com somente US$ 1.000 e aonde investir esse capital inicialmente. Então, fica ligado aqui até o final desse vídeo, porque eu quero te mostrar depois algumas dicas bônus, eu diria, para você conseguir executar tudo isso que eu vou falar, até de repente com mais velocidade. Vale lembrar que se você ainda não tem esse capital para começar, você ainda assim pode começar esse negócio com até muito menos do que esses 1.000. Eu diria que com a partir de US$ 50, euros ou libras, você já consegue começar comprando seus produtos em loja de varejo para revender na Amazon. É uma modalidade que não vai te dar muita escala, mas é uma modalidade que vai te permitir começar com muito pouco até que você tenha condição de migrar para o wholesale. Agora, antes da gente começar a falar aonde exatamente você vai colocar esse dinheiro, é muito importante que você tenha em mente uma coisa. Se você tem capital inicial, de repente, mais baixo, entre 1.000 e US$ 2.000, ou euros ou libras, é muito importante que você coloque muita atenção na escolha dos seus produtos. Quando você tem muito dinheiro, as coisas são mais fáceis de você escolher. Agora, quando você tem pouco capital, e eu diria aí entre esses 1.000 e 2.000, você precisa ser muito estratégico, muito inteligente na escolha pelos seus produtos. Para você ganhar escala mais rápido, você precisa focar em duas coisas, eu diria. Uma, produtos que tenham boa relação entre demanda e competitividade, ou seja, não adianta você entrar num produto que tenha lá uma demanda, de repente, de 20.000 unidades por mês, se você vai ter como principal competidor, de repente, a Amazon lá dominando o buy box. E o mesmo acontece do outro lado. Não adianta você entrar num produto que só tem lá um ou dois competidores se o produto não gera nenhuma demanda, concorda? Não faz muito sentido. Agora, um segundo ponto que é também super importante é a sua margem, o seu ROI. Se você está nessa fase inicial, aonde você tem um capital de repente um pouco mais apertado, eu, no seu lugar, que foi aliás exatamente aquilo que eu fiz quando eu comecei, eu focaria em produtos que tenham um ROI mais alto. Por que isso? Porque o ROI ele representa o retorno que você vai ter naquele investimento que você está fazendo. Logo, o ROI significa que você vai ter um retorno maior se você colocar o seu dinheiro em produtos que têm o percentual de ROI maior. Isso vai te permitir que você escale de uma maneira muito mais rápida. Se você acha que de repente isso é um pouco complicado demais, acredite, não é. Com o tempo, à medida que você vai fazendo um pouco disso todo dia, isso vai ser automático para você. Você vai começar a entender isso de uma maneira muito mais simples. Agora, se de repente você precisa ajuda com todo esse processo, acesse aqui o primeiro link aqui embaixo, que nesse link você vai ter uma lista de espera para quando eu abrir as novas vagas para o meu treinamento. Então, para que você esteja dentre os avisados e garantir a sua vaga, clica no link e já deixa ali
o seu e-mail. Se o treinamento de repente estiver aberto no momento que você está aí assistindo esse vídeo, você já vai ser direcionado diretamente para a página de inscrição para que você garanta a sua vaga o quanto antes. Mas vamos lá, de volta no nosso vídeo, vamos entender um pouco como que isso tudo funciona. Então, se você quer operar diretamente no wholesale, você vai precisar abrir uma empresa, não tem outro caminho. Para o wholesale, você precisa abrir essa empresa para que te permita comprar diretamente dos distribuidores e dos atacadistas. E esse valor tem que entrar na conta. E aqui vai haver uma diferença grande se você decidir abrir pela empresa nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra. E lembrando que eu estou sempre falando desses dois marketplaces, porque são os principais marketplaces da Amazon, que vão te proporcionar ganhar em moeda forte e com uma excelente possibilidade. Em ambos, você pode abrir essa sua empresa sozinho, não precisa ser residente desses países para que você possa abrir essa sua empresa, e vai te permitir, dessa forma, começar com investimento inicial bem baixo, de pelo menos ali $1.000 ou 1.000 libras, de acordo com onde você estiver. Então vamos lá. Deixa eu conectar aqui no meu iPad junto com você, que eu quero acompanhar junto contigo aqui essa distribuição desse dinheiro para que de repente facilite o seu entendimento de acordo com o que eu vou mostrando aqui para você. Então vamos lá. Eu separei aqui para você em 3 blocos diferentes. Primeiro, bloco da empresa, bloco dos softwares e o bloco de fornecedores. Então vamos lá. Empresa. Você tem aqui 2 caminhos que eu diria, existem vários outros, a Amazon tem marketplace no mundo inteiro quase, mas eu diria que esses 2 marketplaces, primeiro, são os mais importantes da Amazon e segundo, você vai ganhar em moeda forte. Principalmente se você mora aí no Brasil, nós estamos falando de uma libra praticamente R$6, então a cada $1.000 de lucro que você tiver são R$6.000 no Brasil. Não é muito difícil você ter uma renda aí de mais de R$20.000 no Brasil. Eu tenho vários alunos no Brasil que moram no Brasil e operam nesses 2 mercados e conseguem ter uma renda maior do que a maior parte das pessoas aí no Brasil. Mas vamos lá. Quando a gente fala em Estados Unidos ele é um país, como o próprio nome já diz, um monte de estado que é unido, que vira um país. E por isso, cada estado tem uma legislação e uma regra diferente. Consequentemente, de acordo com a abertura de empresa em cada estado, vai te custar uma quantia diferente. Eu vou tratar aqui do estado da Flórida, que é onde eu tenho as minhas empresas cadastradas, e eu sei mais ou menos quanto que custa para você abrir. E aqui eu vou tratar de você sozinho e abrir as suas empresas. Por quê? Porque é possível fazer, não é obrigado a você ter um contador. Se você quiser um contador, dentro do meu treinamento eu até indico, inclusive, os meus contadores, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, eu indico lá dentro do meu treinamento, mas você pode fazer esse processo absolutamente sozinho, ok? Então, nos Estados Unidos, se você for fazer aqui no estado da Flórida, nós estamos falando de aproximadamente 250 a 300 dólares de investimento para você abrir a sua empresa. Quando a gente fala em UK, nós estamos falando em 13 libras. Aliás, não é nem dólar aqui, é libra. 13 libras para você abrir uma empresa no UK sozinho. Você vai lá no Companies House, abre a sua empresa, vai pagar 13 libras de taxa. Nos Estados Unidos é um pouco mais caro as coisas. Agora, o que você precisa para você abrir uma empresa? Você vai precisar ter um endereço e um passaporte. Um endereço pode ser um endereço daqueles endereços virtuais. A maior parte dos contadores, inclusive, oferecem esses endereços para você. Agora, se de repente você não quer usar o do contador, você pode contratar qualquer um desses endereços virtuais se você não reside no país. Se você reside no país e não vê problema em colocar o endereço da sua empresa na sua casa, lembra-se sempre que os dados são públicos, então todo mundo pode acabar sabendo aonde é o seu endereço. Se você quiser, pode usar o endereço da sua casa, ainda é mais econômico. Foi assim que eu fiz quando eu comecei esse processo todo lá atrás. Eu mesmo abri a minha empresa lá no Reino Unido, eu mesmo coloquei no meu próprio endereço de casa e fui fazendo. Depois, mais para frente, quando o dinheiro foi entrando, eu fui ajustando como deveria ser feito. Então, tudo que você precisa é de um endereço e de um passaporte em qualquer um desses 2 países. E por que é tão mais interessante abrir o seu negócio via empresa? Eu separei aqui 2 tópicos.
Poderia ter separado 30, mas eu separei 2 tópicos do porquê que eu acho que é mais importante. E vale lembrar, eu não sou um contador, não considere nada disso que eu estou falando aqui como um conselho contábil. Eu sugiro que você sempre procure um contador da sua confiança para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Mas aqui eu separei basicamente em 2 situações. Via empresa, você vai pagar menos impostos e você vai ter muito mais segurança. Porque qualquer coisa que acontece, a gente está vendendo produtos. Vamos dizer que você comprou do seu distribuidor um suplemento. Vendeu para o seu cliente um suplemento, seu cliente passou mal e ele processou você. Se isso acontecer, além da sua proteção que você vai ter através da empresa, qualquer tipo de repente alguma coisa que o juiz mande você pagar, qualquer coisa do tipo, isso está somente na sua empresa e não na sua pessoa física. Isso para mim é o mais importante, sem dizer que você pode adicionar um seguro de liability em cima disso que vai te proteger ainda mais. Agora tem um outro caminho também que são os impostos, que para mim faz uma diferença absurda. E eu quero mostrar aqui exatamente por quê. Vamos considerar que eu vou fazer aqui 2 cenários. Primeiro, um cenário pessoa física e um cenário pessoa jurídica. No cenário pessoa física, como é que funciona? Você tem o seu salário, por exemplo. Então, se você está vendendo produtos, todo o lucro que você ganhar desse negócio, e o lucro aqui eu estou falando de custo de produto menos o valor de venda e as taxas, o que você ganhou daquele produto, vamos dizer que você ganhou 10 mil, vou fazer uma conta com 10 mil aqui. Desses 10 mil, você vai pagar o seu imposto de renda. Então aqui tem o seu IR. Aqui a tarifação vai depender de várias circunstâncias. Eu vou colocar uma taxa média aqui de 20%, por exemplo. Só para a gente fazer a conta. Isso, mais uma vez, é importante você consultar seu contador, porque isso tem vários aspectos que entram nesse processo. Mas vamos dizer 20%. Se você tiver aqui 20% de imposto de renda, agora você já tem 8 mil que sobrou aqui para você. Desses 8 mil, você vai pagar despesas de coisas que você usa até inclusive no seu trabalho, como o seu celular, de repente seu iPad, de repente o seu computador. Todas essas coisas saem daqui. Então vamos dizer que você gastou entre o seu computador, sua internet, seu telefone, você gasta aí, sei lá, 500 dólares. Agora você tem aqui, quanto que dá aqui? 7.500. Esse é o que te sobra. Se você está operando como pessoa jurídica e você ganha esses mesmos 10 mil, olha a grande diferença aqui. Aqui você pagou 2 mil de imposto, certo? 2 mil de imposto. Aqui você primeiro desconta tudo isso daqui que eu falei. Então vamos dizer que você usou seu telefone para trabalhar, você usou seu iPad, você usou seu computador, tudo isso que você for usar, você vai primeiro descontar aqui. Então aqui você vai colocar menos 500. Aí vai te sobrar 9.500. Desses 9.500, aí sim você vai pagar o imposto de renda aqui em cima, que via de regra é uma taxação um pouco menor do que a da empresa. Mas eu vou colocar aqui os mesmos 20%. Então aqui nós estamos falando em 1.900 aproximadamente de imposto de renda. O que te deixaria com 10 mil menos os 1.900, nós estamos falando aqui de 8.100 aproximadamente. 8.100. Menos esses 500 que você fez ali, nós estamos falando em 7.600. Pode parecer pouco aqui. Se você juntar, aqui eu estou falando num valor baixo de 10 mil, e eu estou falando aqui num valor de custo, que eu estou jogando aqui esses 500, também baixo. Por quê? Se você compra, por exemplo, um iMac, por exemplo, eu tenho 3 iMacs aqui dentro da minha empresa. Só esses iMacs, nós estamos falando já de um investimento de perto de 10 mil dólares. Ou seja, você abateria 100% disso dentro do seu negócio. Quanto custa um iPad? Sei lá, 500, 600 dólares. Você comprou um iPad, ele primeiro vai abater aqui para depois você pagar imposto. Então, isso é uma coisa muito importante que você tem que entender esse processo aqui, como é que funciona,
para que você pague cada vez menos impostos dentro das leis. Você não está sonegando absolutamente nada, você está seguindo as regras. Você de repente usa o carro para a empresa, a gasolina que você comprou seu carro, ou de repente a gasolina que você comprou, não, a gasolina que você usa no dia a dia com o seu carro. De repente você fez um leasing do carro, o leasing do carro é debitado 100% daqui antes de você pagar imposto, ou seja, você vai pagar imposto sobre o líquido. Tudo aquilo que você precisaria pagar, se você tem o carro aqui, por exemplo, desse lado de cá, na sua empresa, você vai pagar o seu carro tirando daqui, dos 7.500, sendo que do outro lado aqui, você pagaria o seu carro tirando daqui primeiro. Então, quanto menos sobrar aqui, menos imposto você vai pagar, considerando que você vai ter exatamente as mesmas coisas, os mesmos equipamentos, mesmos carros, mesma gasolina, você do lado da empresa acaba tendo um custo muito menor. Então, só por aqui já faz muito mais sentido você ir trabalhar pela empresa. Então, vamos considerar que aqui você teve esses custos, ou pelos Estados Unidos ou pelo UK, depende de onde você vai estar trabalhando. Se você estiver iniciando agora, você vai precisar de algumas coisas para começar. Dentre essas coisas, eu enumerei aqui os principais softwares que você vai precisar para trabalhar. A própria Amazon, ela tem uma possibilidade de você começar aqui sem pagar a mensalidade para ela, mas quando a gente fala em wholesale, a gente fala em volume, não vai fazer nenhum sentido você começar com a conta individual da Amazon. Se você estiver nos Estados Unidos, vai te custar $39, se você estiver na Inglaterra, 25 libras, a conta da Amazon. O Keepad vai te custar mais cerca de $19. O Buybot Pro, mais $35. Um estimador de vendas, eu recomendo que você utilize o Hillian-Tem, que para mim, no meu ponto de vista, é o melhor estimador de vendas que tem, é o melhor software em se tratando de Amazon, é o melhor software que tem. O Hillian-Tem, ele tem pacotes básicos que começam de $29. Então vamos arredondar aqui para $30. Eu vou fazer a conta aqui em dólar nos Estados Unidos, você leva essa mesma configuração para qualquer moeda que você for trabalhar. Então você vai pagar 39 do Keepa, 20, vamos arredondar aqui, né? 40 da Amazon, 20 do Keepa já são 60. 35 do Buybot Pro são 95. E mais 30 de um estimador, nós estamos falando em $125. É isso? Se a minha matemática não estiver errada. $125, que é o que você vai precisar para você começar esse negócio. Se você optou por abrir a empresa nos Estados Unidos, vamos dizer que na Flórida, por exemplo, você vai pegar aqui esse 125 mais os 250 que você gastou para investir na sua empresa, você tem aqui agora $375 de investimento. Que você fez até agora, saiu daqueles seus 1.000. Desses 325, te sobrou quanto aqui para você comprar produtos? Se eu tenho 1.000 menos os 375, significa que agora eu tenho, quanto que dá aqui? 625, correto? Então 625 é o que te sobrou para você investir inicialmente nos seus primeiros produtos. Por isso que quando eu falo para você que é possível começar com $1.000 já diretamente no wholesale, é possível. O que vai acontecer é, a maior parte dos fornecedores vai te pedir provavelmente um pedido mínimo a partir de $1.000. Mas com $600, $500, existem vários distribuidores que oferecem produtos com pedido mínimo a partir de $500. Você só vai precisar procurar mais por esses distribuidores e aí, de repente, quando você começar a escalar, juntar os seus primeiros 1.000, 2.000, você vai ter acesso a uma gama muito maior de fornecedores. Então, é sobre isso, é sobre você colocar o negócio para rodar, iniciar esse negócio e depois você ir executando as coisas devagar. Então, à medida que você vai aumentando o capital que você tem para investir no seu negócio, as coisas vão ficando mais simples. Sem dizer que além das coisas ficarem mais simples,
você também vai estar entendendo mais sobre esse negócio todo. Então tudo acaba ficando mais fácil. Você só precisa passar dessa primeira barreira. Passando essa primeira barreira, abre-se um mundo de oportunidade para você. O problema é que muitas vezes as pessoas desistem antes de ultrapassar essa barreira. Então, eu diria que distribuindo o seu capital de maneira inteligente, você vai poder iniciar o seu negócio e ir crescendo ele de maneira sustentável, até o ponto que você vai poder escalar com muito mais velocidade, que você vai ter cada vez mais capital para comprar cada vez mais fornecedores e pedidos, inclusive, cada vez maiores. E nesse processo, como eu já falei algumas vezes, inclusive, as suas buscas de produtos, ela tem que ser estratégica, buscando por produtos de maior ROI, por exemplo, focando em bundles e multipacks que vão exatamente fazer com que você melhore as suas margens. Então, iniciando já direto nessa modalidade de wholesale, eu diria que pode esperar faixas de lucro na faixa de 12%, quando você está começando. E aqui eu estou falando de lucros líquidos, já descontado todas as despesas que você vai precisar para rodar esse seu negócio. Ou seja, vamos dizer que você faturou 10 mil, eu estou falando de você colocar 1.200 no seu bolso. Agora, tudo isso aqui que você entendeu até agora, vamos adicionar algumas dicas bônus que eu falei para vocês no começo. E a primeira delas é você aprender a negociar com seus fornecedores. Uma vez que você começa a comprar com eles em maior volume, você começa a mostrar esses volumes para ele, você vai ter a oportunidade de melhorar as suas margens. E às vezes as pessoas ficam ali naquele objetivo de melhorar 10%, 20%, 15%. Você não precisa ter foco nisso. Nem que você consiga melhorar de 1 em 1% de cada vez, com o tempo, daqui a pouco essa sua margem que era de 12, de 10, de 11, de 13, está em 15, 16. E esse é o objetivo. Hoje no meu negócio, a minha margem é de por volta de 15%. Eu diria que é possível fazer os 15%, é claro que é possível, mas é uma construção que você tem que fazer até lá. Se for o caso, inclusive, negocie com um fornecedor que de repente tem um pedido mínimo de $1.000, por exemplo, negocia com ele, colocar o seu primeiro pedido com ele de $600, e aí você vai aumentando isso já nos próximos pedidos. Outra dica, que eu diria que é bastante importante inclusive, é você não cometer um erro muito comum, que, aliás, mais comum do que você imagina dentre os vendedores da Amazon, que é não calcular corretamente os seus custos, as taxas da Amazon, tudo aquilo que envolve disponibilizar o seu produto para venda. É super comum a gente encontrar vendedores vendendo produto abaixo do custo deles, porque simplesmente erraram nos cálculos dos custos. Então, não seja um desses vendedores. A otimização dessas listagens, né, dos listings que a gente chama no inglês, é outra dica super importante. Às vezes a gente cai em uma listagem, por exemplo, de um produto que está super mal feita. Imagens ruins, título ruim, texto ruim, e aí, consequentemente, o produto vende pouco. E como é que você sabe se de repente esse produto pode ser que venda muito? Porque de repente ele está em destaque nos supermercados, ou porque às vezes você viu ele em outra listagem dentro da própria Amazon e ele estava vendendo muito, por exemplo, nessa listagem. Então, se essa listagem tiver com poucas palavras-chave, imagens ruins, arrume esses títulos, arrume essas imagens, que você vai trazer o volume de vendas para cima. E é sobre isso. E provavelmente você vai vender sozinho por algum tempo até que os outros vendedores encontrem. E por último, escolha o método de fulfillment que vá de encontro com os seus objetivos. Você tem a opção do FBA, você tem a opção do FBM. O FBA é onde vai te dar toda a liberdade geográfica, enquanto no FBM você vai ter que fazer todo o processo sozinho. Tem vídeo aqui, inclusive, aqui no meu canal, explicando exatamente a diferença dentre eles. Depois desse vídeo, dá uma olhada nos demais, que você vai entender bastante sobre isso. Então, não se esqueça uma das vantagens super importantes que você vai ver nesses vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Quem usa o FBA tem maior probabilidade de ganhar o buy box e pode inclusive vender mais caro, certo? Então é isso pelo vídeo de hoje. Fique atento, fique atenta a cada um desses detalhes, porque pode ser os detalhes que vão fazer
a diferença entre o seu negócio acontecer mais rápido ou acontecer de maneira super lenta. Alocando seu capital de maneira inteligente, escolhendo os produtos de maneira estratégica, colocando os softwares corretos, não mais e não menos do que você precisa, o mindset correto, você vai conseguir chegar muito mais rápido nos seus objetivos. Então, coloca aqui para mim nos comentários aqui embaixo o que você achou de todas essas informações. Se você já iniciou o seu negócio, me fala aqui embaixo com quanto você começou, para a gente ter uma média de mais ou menos quanto que as pessoas estão começando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Então já deixa seu like e compartilha com todas as pessoas que você conhece que quer de repente ter uma renda adicional vendendo produtos 100% online, ou que queira fazer isso a sua profissão, como eu fiz essa escolha há 7 anos atrás. Então é isso aí. Obrigado pela sua audiência aqui até agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui e a gente se vê na semana que vem.